Fala, meus cubistas, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o para trás. Vou falar o que é isso, porque é tão importante você fazer durante as solves, como você pode fazer, vou dar exemplos, enfim, vou falar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Mas antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho que é muito importante, também me seguir lá no Instagram, que é bastante importante para o apoio do crescimento aqui no canal e na outra rede social também. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos começar falando sobre o que é você encaixar um para trás e mais do que isso, o que é você resolver o par por trás. Nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre o método Friedrich, mas algumas técnicas também se aplicam para outras modalidades. Então, no método Friedrich você tem que fazer 4 pares de F2L. Então, esses pares você vai fazer, aqui está faltando um par, e normalmente as pessoas fazem esses casos pela frente. Então, eu tenho esse caso e normalmente as pessoas resolvem com a peça, né, o lugar que você tem que encaixar aqui na frente. Porém, isso não tá errado, mas não vai ser suficiente se você quiser abaixar seus tempos, entender mais de cubo mágico, ter mais conhecimento, você também vai precisar aprender a encaixar esses pares atrás. Por que isso é tão importante? O principal motivo é que você vai evitar muita rotação que você fazia no cubo e era totalmente desnecessária, e como consequência vai diminuir os seus tempos. Agora eu vou te dar um exemplo para você entender na prática o que é você encaixar um par atrás, um par na frente, qual que é a diferença. Bom, aqui a gente tem o caso, que é esse caso aqui é um caso bem simples, e eu vou encaixar ele na frente, porque o par está aqui, o slot que eu tenho que encaixar ele está na frente. Então, por mais que o par esteja atrás aqui em cima, o que a gente considera é o slot. O slot está na frente, então eu vou encaixar no par da frente. E aí eu vou resolver o algoritmo. Eu vou fazer esse caso com o algoritmo padrão de F2L, que no caso é esse aqui. Porém, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você teve esse mesmo caso do mesmo jeito, só que em vez de estar nessa posição, você está nessa. Então, o par está aqui e o slot está lá atrás. O que você vai fazer é encaixar pelas costas. Então, você vai fazer o algoritmo e encaixar nas costas. Isso é uma explicação bem rápida só para vocês entenderem, conseguirem visualizar o que seria um par na frente e um par atrás. Como você vai fazer isso? O primeiro passo, obviamente, é você ter o par atrás, né? Quando você estiver treinando especificamente isso, não tem nenhum problema você girar o cubo para colocar na posição correta, mas obviamente durante a solve você só vai fazer isso que eu estou explicando quando o par já estiver atrás. O que você vai fazer é trocar o lado que você fazia. Então, quando você tinha esse caso e ia resolver ele na frente, você utilizava o lado direito. Agora, se você estiver atrás, você vai utilizar o lado esquerdo e vice-versa. Depois você vai observar os movimentos que você fazia. Então, aqui, por exemplo, você começava com o movimento de R. O R no sentido horário. Então, aqui você vai fazer do lado esquerdo, né? Sempre alternando. Então, aqui eu usava o lado direito, aqui eu vou usar o lado esquerdo. E eu vou girar no mesmo sentido. Então, se eu girava no sentido horário, agora eu vou continuar girando no sentido horário. Então, eu vou fazer um L para fazer o movimento. E eu vou seguir essa regra assim por diante. Então, aqui eu fazia um R e depois um U'. Esse U', né, é um movimento de U no sentido anti-horário. E depois eu fazia o R no sentido anti-horário. Agora, se a gente tivesse por trás, eu primeiro faria aquele movimento de R no sentido horário, só que do lado esquerdo. Depois o movimento era aqui na camada de cima no sentido anti-horário. E depois eu volto com essa peça aqui, né, do lado esquerdo, que era no sentido anti-horário. Se você treinar isso aos poucos, você se adapta rapidamente e você continua fazendo essa lógica durante o algoritmo todo. E aí você vai continuar o algoritmo, né? Então as etapas são: primeiro, ter o para trás. Segundo, inverter o lado que você fazia quando fazia na frente. Então, se você fazia na frente do lado direito, vai fazer atrás do lado esquerdo. E vice-versa. E por fim, girar no mesmo sentido. Você mudou o lado, mas o sentido continua o mesmo dos movimentos. Quando vale a pena usar? Isso é muito importante você saber. E não é sempre que você vai precisar usar. Cada caso é diferente. Mas eu vou te dar uma dica que vai te ajudar.
Considerando apenas o método básico, se você já sabe F2L avançado, mais casos, é muito bom você utilizar, mas esse vídeo é especificamente para as pessoas que ainda estão utilizando só o F2L básico ou estão usando isso de base para aprender a encaixar o para trás. Então, considerando isso, você vai prestar atenção nos algoritmos pela frente e vai pensar se esse algoritmo ele tem rotação para encaixar o par ou se ele tem movimento de F. Vou dar um exemplo. Esse caso aqui é um caso que a maioria dos algoritmos, os algoritmos mais comuns que as pessoas usam, ou tem rotação, né, para encaixar, ou se não vai ter um movimento de F. Vou dar um exemplo aqui, o algoritmo que eu uso é esse aqui. Eu encaixo aqui e depois eu faço um movimento de F. O que isso significa? Quando você tiver esse para trás e você tiver que fazer esse movimento de F, você teria que fazer um B, e é um movimento muito ruim. Da mesma forma que se você fizer rotação, não vai ser muito bom. Então, considerando que o par na frente ele teria movimentos de F ou de rotação, não recomendo que você execute ele por trás. Mas quando esse caso ele tiver apenas movimentos de RU ou LU, aí tá mais do que aprovado para você atrás e super recomendado. Então, por exemplo, esse caso aqui, a gente tem que fazer movimento de R e U. Dessa forma. Isso pela frente. Mas se ele caísse atrás, eu poderia fazer a mesma coisa, porque os finger tricks são muito bons, né? Eu consigo fazer aqui com a minha mão esquerda numa velocidade muito boa e sem fazer a rotação. Isso na mesma coisa, né? Se acontecesse do outro lado, também poderia aplicar sem problemas. Bom, como você pode e deve treinar? Não existe nenhum truque que eu possa dizer aqui, que vai fazer uma mágica e você vai conseguir aprender e conseguir se adaptar rapidamente. Mas eu acho que o mais importante é você se forçar a fazer isso nas solves, mesmo que no começo se demore mais tempo. Você fazer isso durante as solves é muito importante para você ir treinando e se acostumando. Caso você tenha uma dificuldade extremamente grande, aí você pode pegar separado, treinar caso por caso, entender a lógica, mas normalmente as pessoas não têm tanta dificuldade, é que as pessoas não costumam fazer isso por literalmente costume e não aprender assim. Mas quando elas começam a aprender, elas têm facilidade em entender como funciona, em girar rápido, por terem bons finger tricks, então entenda a lógica que você vai ter facilidade. Bom, foi isso, eu espero que vocês tenham entendido, eu tentei ser o mais objetiva possível e dar todas as informações que eu achava pertinentes sobre esse assunto, então eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, que é extremamente importante. Então foi isso, valeu e até o próximo.